Olá! Sejam bem-vindos de volta à nossa jornada cronológica pelo livro de Jó. Bom, depois daquela tempestade de argumentos entre Jó e seus amigos, a gente parou num silêncio pesado, né? Mas, como a gente vai ver agora, nos capítulos 32 a 34, esse silêncio está prestes a ser quebrado. E de um jeito que ninguém esperava. Pois é. E com isso, o grande debate chega num impasse total. Ele faz Bildad e Zofar, os amigos que, em tese, vieram para consolar, agora estão sem palavras. O texto é bem claro, sabe? Eles simplesmente param de responder porque, para eles, Jó é teimoso demais, justo aos seus próprios olhos. Basicamente, os argumentos deles acabaram e a discussão parece que morreu ali. Só que, ali no cantinho da cena, ouvindo cada palavra, cada acusação e cada lamento, tinha alguém que até agora nem tinha sido mencionado no texto. Alguém que estava só observando em silêncio, esperando. E na hora que os mais velhos se calaram, essa nova figura sentiu: agora é a minha vez de falar. Então, essa nova voz é a de Eliú, filho de Baraquel. Detalhe importante, ele é o mais jovem de todo o grupo. E por puro respeito aos mais velhos, ele ficou quieto até esse momento. Mas olha, não vamos confundir o silêncio dele com falta de opinião, viu? Era só uma questão de respeito que estava prestes a se esgotar. E ele começa com uma humildade que chama a atenção, né? Reconhecendo a idade e a suposta sabedoria dos outros. Ele admite que teve medo, que teve receio de desafiar a experiência deles, mas, por trás dessa hesitação toda, tinha uma paixão queimando, uma vontade de corrigir o que ele enxergava como um erro fundamental em todo aquele debate. E é aqui que o Eliú chega para virar o jogo. Os amigos de Jó estavam partindo daquela ideia de que idade é igual a sabedoria. Mas o Eliú, ele vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele argumenta que a sabedoria de verdade não vem dos anos de vida, mas sim da inspiração divina, de um espírito no homem que é dado pelo próprio Todo-Poderoso. Isso, gente, redefine completamente as regras da conversa. A entrada de Eliú na conversa não é nem um pouco calma ou ponderada. Não, ela é explosiva. O texto repete várias vezes que a sua ira se acendeu. E essa raiva não é direcionada para um lado só, é para todo mundo. Ele está completamente insatisfeito com o rumo que a conversa inteira tomou. O Eliú via problema nos dois lados. Ele se irou contra Jó porque, nessa ânsia de se justificar, parecia que Jó estava colocando a própria justiça acima da de Deus. E ele também se irou contra os amigos. Por quê? Porque eles não conseguiram provar que Jó estava errado, mas mesmo assim continuaram condenando o cara. Ou seja, falharam em defender a verdadeira natureza de Deus. Para Eliú, os dois lados tinham desonrado a Deus. E a pressão para falar era gigantesca. Ele se descreve como um odre, sabe? Aquele saco de couro cheio de vinho novo, prestes a estourar. Ele não está falando por orgulho. É quase uma compulsão, uma necessidade de botar para fora as palavras que o espírito dentro dele o obrigava a dizer. Ele precisava falar para sentir algum alívio. Aí, no capítulo 33, Eliú começa a montar o centro do seu argumento. E ele traz uma perspectiva totalmente nova sobre o sofrimento. Para ele, não é só punição, não. É uma forma de comunicação de Deus. Eliú argumenta que Deus fala de várias maneiras, só que a gente nem sempre percebe. Primeiro, por sonhos. Se a gente não ouve, ele pode usar a dor, não para destruir, mas com o propósito de redenção, para nos afastar da soberba e, no fim das contas, para salvar nossa alma da destruição. E essa é a grande virada teológica que Eliú traz até aqui. Ele dá um novo significado para o sofrimento. Para os amigos, era prova de pecado. Para Jó, era uma grande injustiça. Já para o Eliú, podia ser a misericórdia de Deus em ação, quase como um megafone para acordar uma alma que está ali, na beira do abismo. É um ato de resgate. Chegando no capítulo 34, o foco do Eliú muda. Agora ele vai defender com unhas e dentes o caráter de Deus. Ele ouviu todas as acusações de Jó sobre a injustiça divina, e agora ele se prepara para rebater cada uma delas, ponto por ponto. O Eliú não alivia em nada. Ele cita exatamente o que ouviu Jó dizer e joga a acusação principal na mesa, que Deus, o juiz do universo, teria pervertido a justiça no caso de Jó. E é essa acusação que Eliú se sente na obrigação de responder em nome de Deus. E aqui está o coração da defesa dele. A simples ideia de Deus cometendo maldade é impensável para Eliú. Ele afirma que a justiça de Deus é perfeita, faz parte de quem ele é. Deus age num sistema perfeito de causa e efeito, retribuindo a cada um segundo o que faz. Perverter o juízo seria ir contra a própria natureza dele. Para fortalecer seu argumento, Eliú descreve a justiça de Deus.
Ele é soberano sobre tudo. Sua justiça não se deixa influenciar por status. Ele não favorece um príncipe em vez de um pobre. E o ponto crucial, o olhar onisciente dele vê absolutamente tudo, garantindo que sua justiça seja sempre perfeita. Olha, no final do capítulo 34, Eliú não oferece nenhuma palavra de conforto. Pelo contrário, ele dá um veredito bem duro sobre as palavras de Jó e, com isso, ele prepara o terreno para o que ainda está por vir no discurso dele. Essa citação, gente, é chocante. Longe de pedir alívio para Jó, Eliú pede que o teste continue, que vá até o fim. Ele acredita que as respostas de Jó o colocaram do lado dos homens maus e que suas palavras, ditas sem conhecimento, precisavam ser purificadas pelo fogo. Isso aqui não é um amigo consolador, de jeito nenhum. É quase um promotor divino. E é assim que a gente fica, com essa pergunta no ar. Eliú trouxe uma nova teologia, uma defesa fervorosa de Deus. Mas será que ele está certo? A voz dele é a resposta definitiva para o sofrimento de Jó? Ou será que todo esse discurso é só a preparação do palco para a única voz que realmente importa no final? Bom, o discurso de Eliú continua, e nós vamos explorar o resto dele no nosso próximo estudo. Até lá!